A última moda em videogames que varreu os Estados Unidos e o Japão é chamada de Nintendo. Agora, o que é Nintendo? Você pergunta, e por que você deveria se importar? Bem, eu acho que é algo que você deveria saber porque conquistou as crianças da América. A Nintendo revitalizou a indústria de videogames, e uma vez que começou, foi como um efeito bola de neve, não havia como pará-la. A Nintendo of America surgiu como líder da indústria, é uma indústria de bilhões de dólares por si só. Os jogos de entretenimento doméstico da Nintendo estão superando outros itens. O Super Mario Bros. É o videogame mais vendido de todos os tempos. No mercado, a Nintendo é bem quase a mais divertida que uma criança pode ter. Descubra o segredo do sucesso da Nintendo. É como a Nintendo mudou a indústria para sempre. Eu sinto que não há nenhuma empresa que odeie sua própria base de usuários mais do que a Nintendo, embora eles tenham essa frente fofa e fofinha que todo mundo ama eles. Tem um traseiro muito mais escuro e decadente. Por quase 100 anos a Nintendo não tinha nada a ver com jogos. Seu presidente nem jogava videogame, chamando de uma distração inútil. Em vez disso, a Nintendo estava envolvida em jogos de azar ilegais onde seu maior cliente era a máfia japonesa. A Nintendo também administrava hotéis de amor em SD onde você paga por hora, e eles até tinham sua própria marca de arroz instantâneo. Então, como uma pequena empresa familiar, se transformou em uma das empresas de jogos mais vendidas de todos os tempos, responsável por alguns dos personagens mais icônicos já criados. É hora de fazer uma jornada pela história épica da Nintendo, da máfia ao Mario, do jogo ao Game Boy e da falência aos bilhões. Esta é a história insana da Nintendo. Para contar a história da gigante dos videogames que conhecemos hoje, primeiro temos que voltar para uma época muito diferente, quando o Japão ainda era governado por um imperador, antes que a eletricidade se tornasse comum e antes que o próprio voo fosse inventado. Tudo começa com o fundador original da Nintendo, Fusajiro Yushi. Fusajiro cresceu interessado em arte e design, mas seus deveres como filho mais velho exigiam que ele trabalhasse para ajudar a sustentar sua família e, portanto, a partir dos 13 anos, ele trabalhou incansavelmente em uma empresa de cimento. No entanto, aos 29 anos, Fusajiro havia economizado o suficiente para querer abrir seu próprio negócio, onde finalmente poderia trabalhar em sua arte. Assim, em 1889, ele abriu uma pequena loja na antiga cidade japonesa de Kyoto, onde produzia e vendia cartas de baralho pintadas à mão. Ele chamou seu novo negócio de cópia da Nintendo, mas isso foi na verdade um pouco mais controverso do que parece. Durante séculos, as cartas de baralho foram proibidas no Japão. Isso ocorreu em parte porque o Japão estava em um período de isolamento do resto do mundo e, portanto, todas as influências estrangeiras foram cortadas, mas também porque as cartas de baralho eram usadas para jogos de azar, o que era estritamente legal no Japão. Assim, as cartas de baralho se tornaram usado principalmente em cassinos clandestinos administrados por gangues criminosas conhecidas como Yakuza, essencialmente gangsters japoneses. Como resultado, a indústria de cartas de baralho no Japão praticamente desapareceu, com a maioria das empresas não querendo se envolver, dado o risco de serem fechadas ou associadas a criminosos assassinos. No entanto, Fusajiro viu isso como uma oportunidade. Havia um tipo de carta de baralho que o governo japonês não havia proibido completamente. Era chamada de Hanafuda, que se traduz em cartas de flores. Essas cartas tinham desenhos tradicionais artísticos em vez de números, a menos que fossem mais consideradas arte do que algo que seria usado para jogos de azar ilegais. Fusajiro sentiu que esta era uma lacuna no mercado e uma chance de utilizar suas habilidades artísticas, então ele começou a trabalhar em seu estúdio em casa fazendo esses cartões à mão. Ele moía a casca de árvores mulberry em pasta e misturava com argila. Ele então pressionava o papel em moldes e usava a tinta natural de pétalas de flores e frutas vermelhas. Para stencil belos desenhos no papel dos cartões, ele pintava símbolos intrincados de flores, luas e espadas, montanhas e animais. Ele então embalava esses cartões à Hanafuda e os vendia através de sua pequena loja. No entanto, como as cartas eram divididas em 12 naipes, cada um contendo 4 cartas, essas cartas podiam ser facilmente usadas para muitos jogos de cartas diferentes, incluindo jogos de azar ilegais, e com certeza, a Yakuza logo começou a usar cartas Fusajiro em seus cassinos clandestinos. Eles adoraram o artesanato e a qualidade da Nintendo, que eram muito superiores às alternativas, e melhor ainda, para evitar que alguém trapaceasse, a Yakuza usava um novo baralho de cartas para cada jogo.
Isso significava muitos negócios repetidos para a Nintendo e a Yakuza rapidamente se tornou o maior cliente da Nintendo. Agora, algumas pessoas. Pode-se dizer que Fujiro tinha apenas a intenção de criar designs artísticos, nunca esperando que eles fossem usados dessa forma, mas outros argumentariam que esse era seu plano o tempo todo. Muitas pessoas interpretam a palavra Nintendo como algo que significa deixar a sorte para o céu, então o nome da empresa pode ter sido uma piscadela sutil para aqueles que procuravam uma solução para o jogo e, portanto, Fusajiro provavelmente sempre soube quem seriam seus maiores clientes. De qualquer forma, ele percebeu uma oportunidade e os negócios estavam crescendo. Na verdade, Fusajiro mal conseguia atender a demanda, pois inicialmente ele fazia cada carta sozinho. Pintando meticulosamente cada detalhe, é claro, ele rapidamente percebeu que isso não era escalável e, então, para maximizar a produção, ele contratou uma pequena equipe de trabalhadores para fazer os cartões sob sua supervisão rigorosa. Depois que ele aperfeiçoou esse processo, Fusajiro queria expandir por todo o Japão e então ele fez uma parceria surpreendente com a Japan Tobacco and Salt Company, onde eles estocariam os cartões da Nintendo em todas as suas lojas no país e esse acordo funcionou brilhantemente, pois deu à Nintendo distribuição nacional para seus cartões. Não apenas isso, mas em 1907, a proibição do Japão de jogar cartas afrouxadas e assim a Nintendo estava perfeitamente posicionada para se tornar a primeira empresa japonesa a produzir cartas de baralho de estilo ocidental. Bem como resultado de tudo isso, a Nintendo logo se tornou a empresa de cartas de baralho de maior sucesso em todo o Japão, mas aos 69 anos, após 40 anos de trabalho duro, Fusajiro havia alcançado tudo o que havia se proposto a fazer e estava finalmente pronto para se aposentar. Havia apenas um problema: quem iria assumir sua empresa? Fusajiro queria desesperadamente manter sua empresa na família, mas era costume japonês passar o negócio para seu filho, e Fusajiro não tinha filho e então Fusajiro arranjou para que sua filha se casasse com um empresário muito respeitado de uma boa família. Seu nome era Sakiro, e uma vez que ele se tornou o genro de Fusajiro e oficialmente se tornou parte da família Yushi, ele foi capaz de se tornar o novo presidente da Nintendo. Uma vez que Fusajiro se aposentou em 1929 durante seu mandato de 20 anos, Sakiro foi um bom presidente aplicando suas habilidades de negócios experientes para expandir a empresa ainda mais. Ele construiu sistemas maiores e melhores, criou mais parcerias, contratou a equipe de vendas e mudou-se para uma sede maior para a Nintendo para a massa. Produzem seus cartões, mas tragicamente Sakio também não tinha filhos para quem pudesse passar os negócios da família, assim como a geração anterior ao nome Yushi correu o risco de ser esquecida. Então a história basicamente se repetiu, assim como o próprio Sakiro fez. Um de seus genros adotou o nome Yami após o casamento e, portanto, todos presumiram que o genro de Saku seria o próximo na fila para assumir os negócios da Nintendo, até 1932, quando o genro de Saku abandonou repentinamente sua jovem família e fugiu, deixando sua esposa e seu filho de 5 anos sozinhos. O nome do menino era Hiroshi Yushi. Com seu pai agora morto, Hiroshi era o único herdeiro masculino de Tactile Saku e, portanto, o próximo na fila para se tornar presidente da Nintendo. No entanto, quando Hiroshi tinha idade suficiente para ir para a universidade, ele decidiu estudar direito e, portanto, não estava claro exatamente o que o futuro reservaria para ele. Mas então, em 1949, Hiroshi, de 21 anos, de repente recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. O avô de Hiroshi, Sakiro, sofreu um derrame debilitante e estava prestes a morrer. Hiroshi foi convidado a abandonar a universidade no meio de seu curso, e assumir o negócios de família. Agora lembre-se que a Nintendo era a maior empresa de cartas de baralho do Japão, então isso foi, sem dúvida, uma enorme quantidade de pressão e responsabilidade para o jovem de 21 anos sem nenhuma experiência real em negócios, mas sem nenhuma emoção com as notícias devastadoras. Hiroshi imediatamente aceitou o cargo com um pedido surpreendente. Hiroshi disse que todos os membros de sua família que trabalhavam para a Nintendo teriam que ser demitidos para que todos soubessem que ele estava no comando e ninguém questionaria sua liderança. Foi uma exigência ousada, mas Sakiro não tinha escolha real. Ele demitiu qualquer pessoa relacionada a ele e Hiroshi Yushi assumiu o controle de a família da empresa. Começou 60 anos antes.
Sakiro morreu logo depois e o longo período de estabilidade da Nintendo havia acabado porque quando esse jovem de 21 anos não comprovado inesperadamente assumiu o comando da Nintendo foi quando tudo começou a mudar. Desde o primeiro dia Hiroshi acreditava que seu destino era deixar seus ancestrais orgulhosos e estabeleceu a Nintendo como um nome conhecido em todo o mundo para fazer. Isso ele sentiu que a Nintendo precisava evoluir e inovar, ela não podia simplesmente se contentar em fazer as coisas do jeito que sempre fez, mas isso significava que muitos de seus funcionários se ressentiam dele, especialmente porque acreditavam que ele era muito jovem e inexperiente para liderar uma empresa tão grande quanto a Nintendo. Parecia injusto que esse jovem de 21 anos estivesse aqui de repente dando as cartas querendo mudar as coisas só porque ele era neto de Ciro. Portanto, inicialmente houve muita reação contra Hiroshi em resposta. Uma das primeiras decisões de Hiroshi como novo líder da Nintendo foi demitir qualquer um que desafiasse sua visão ou qualquer um que quisesse manter as coisas do jeito que sempre foram. Hiroshi queria fazer uma declaração de que ele estava no comando agora e você estava a bordo ou estava fora. O próximo de Hiroshi. A mudança foi expandir o que já estava funcionando. A Nintendo fez ótimas cartas, todo mundo no Japão sabia disso, mas o que Hiroshi poderia fazer para levar as coisas adiante bem? Na década de 1950 Hiroshi fez uma viagem transformadora para os Estados Unidos, onde viu em primeira mão a popularidade dos personagens da Disney. Hiroshi então negociou o primeiro acordo de licenciamento da Nintendo para imprimir personagens da Disney em cartas de baralho Nintendo. Essa mudança significou que a empresa não era mas apenas para jogadores e jogadores de cartas sérios. A Nintendo agora havia criado um produto que entretinha um mercado mais amplo de famílias e crianças japonesas, mas para Oshiki foi apenas o começo. Se Oshiki queria que a Nintendo se tornasse tão grande quanto ele sabia que poderia, ele precisava que a Nintendo se tornasse uma empresa global. Ele também sabia que eles precisavam vender mais do que apenas cartas de baralho, então Oshii encurtou o nome da empresa para Simple Nintendo, removendo a palavra copy, que era a palavra japonesa para cartas de baralho. Era a ideia de expandir os negócios para novos países e novos produtos. Fazia sentido em teoria, a execução foi um desastre. Em 1963, Hiroshi tentou quase tudo. Por exemplo, a Nintendo começou a vender arroz instantâneo, operando táxis e havia até rumores de administrar hotéis de amor sede onde os clientes pagam por hora. Também houve especulações de que o próprio Hiroshi era seu maior cliente, mas nenhuma dessas novas linhas de negócios teve algum sucesso real. Na verdade, Hiroshi quase levou a empresa à falência em busca da fama internacional com todos esses produtos e serviços diferentes. Mas com isso ele rapidamente aprendeu uma lição. O passado da Nintendo não era algo a ser ignorado. Havia valor em permanecer fiel às suas origens de entretenimento. Ele só precisava de um produto inovador além de cartas de baralho e essa inovação veio em 1966, um dia, quando Hiroshi estava caminhando pela baralho de cartas. O chão da fábrica ficou estressado pensando sobre qual poderia ser o próximo produto da Nintendo. Ele viu um jovem trabalhador chamado Gunpei Yoi brincando com um pequeno brinquedo. Era uma mão extensível de plástico que Gunpei havia construído em seu tempo livre. Depois de ver isso, Hiroshi imediatamente chamou Gepé para seu escritório. Gepé começou a entrar em pânico pensando que estava prestes a ser demitido. Por que mais o chefe o chamaria de repente? Mas, em vez disso, Hiroshi disse que queria que o brinquedo de Gun, que ele chamou de Ultra Hand, fosse produzido em massa pela Nintendo. Ele então disse que queria que Gune supervisionasse a produção de 1 milhão de unidades a tempo para as férias. Gune ficou emocionado por ter começado nos escalões mais baixos da empresa, trabalhando como zelador e operário da linha de montagem. Mas agora seu brinquedo seria o próximo grande produto da Nintendo. Gunai adaptou o EAS facilmente para sua promoção supervisionando pesquisa e desenvolvimento e seu brinquedo vendeu 1,2 milhão de unidades. Finalmente a Nintendo encontrou um novo produto vencedor e, portanto, este brinquedo essencialmente salvou a Nintendo do desastre. Isso também significava que, após anos de experimentos e mercados totalmente aleatórios, agora estava claro para Hiroshi que, já que jogar cartas e esse brinquedo Ultra foram os dois grandes sucessos da Nintendo, ele deveria se esforçar mais para fazer jogos, o que foi bom porque Gunpei teve uma nova ideia, uma ideia que mudaria tudo. Gunai passou grande parte do início dos anos 70 fazendo um design de brinquedo após o outro, mas nada foi tão bem sucedido quanto o Ultrada. Na verdade,
O fascínio da Nintendo por novos brinquedos eletrônicos quase matou a empresa, com Hiroshi levando a Nintendo mais uma vez à beira da falência em 1973, apostando em novas ideias aleatórias. Mais um dia no trem-bala japonês Gune. Assisti enquanto um empresário matava o tempo brincando com sua calculadora eletrônica, e isso deu a Gunpei a inspiração para seu próximo design, um jogo portátil que só precisava de pilhas de relógio para funcionar. Hiroshi adorou a ideia também, e então a GP começou a trabalhar. Em 1980 a Nintendo lançou o jogo de bolso chamando de Game & Watch. Mais uma vez a originalidade de Gun tirou a empresa das dívidas. A Nintendo mal conseguia fechar as prateleiras rápido o suficiente para acompanhar a crescente demanda por este novo jogo eletrônico portátil. Foi também nessa época que Hiroshi percebeu a popularidade e a lucratividade de jogos de arcade, especialmente Space Invaders, que foi responsável por uma escassez nacional de moedas de 100 ienes porque todos queriam jogar. Hiroshi viu uma maneira de entrar na onda, afinal ele já tinha uma equipe com conhecimento eletrônico de sua série Game & Watch. Então certamente não seria tão difícil criar seu próprio jogo de arcade para capturar uma fatia dessa nova indústria em expansão, já que todos já amam Space Invaders. Hiroshi copiou descaradamente o jogo e a Nintendo lançou sua própria versão chamada Radar Scope, porque os Estados Unidos eram o maior fliperama jogo no mercado. Hiroshi contratou uma pequena equipe de 6 para iniciar um novo empreendimento chamado Nintendo of America, que seria baseado nos Estados Unidos e distribuiria o novo jogo de arcade da Nintendo nos Estados Unidos, mas o povo da América não queria uma versão japonesa de Space Invaders, eles queriam algo novo e diferente. Como resultado, o escopo do radar bombardeou horrivelmente. A Nintendo ficou presa armazenando 3.000 gabinetes de arcade muito caros que ninguém queria jogar. As unidades acumularam poeira no depósito e a Nintendo mal tinha dinheiro suficiente para cobrir o aluguel para armazená-los todos. Como você pode ver, parecia que a Nintendo estava continuamente cambaleando de uma boa ideia para uma má ideia que atrapalhou todo o seu progresso. Mas de volta ao Japão, Hiroshi não se deixou derrotar. Em vez de descartar essas máquinas de fliperama como um fracasso, Hiroshi realizou uma competição de ideias para converter os jogos de Radar Scope em um jogo completamente novo. Desta vez, foi o mentor pessoal de Gunpei, Shigeru Mamoto, que salvaria a Nintendo, apesar de não ter experiência em jogos. Sakura teve uma ideia que mudaria para sempre o caminho da Nintendo e definiria os jogos para uma geração inteira. Sakura queria criar um jogo baseado livremente no popular desenho animado Popeye, mas em vez de pagar taxas de licenciamento caras, ele substituiu todos os personagens por algo novo. O vilão Bluto, bem, ele parecia um grande macaco. O gentil azeite de oliva, bem, ela poderia ser uma princesa em perigo, e Popeye era, nas palavras de Shu, apenas um homem normal de meia idade. Não muito bonito, mas com um forte senso de justiça. Ele poderia ser um cara de cor azul usando macacão. SH projetou o personagem com um chapéu vermelho distinto, principalmente porque o cabelo era muito difícil de animar, mas agora ele tinha os personagens em que ele começou a trabalhar na jogabilidade, que era simples, mas enganosamente desafiadora. O personagem principal tinha que pular barris, subir até ao topo de plataformas e resgatar a princesa que estava refém do macaco gigante que eles chamaram de Donkey Kong. Quando Shigeru mostrou seu novo conceito de jogo para Hiroshi, ele adorou que Hiroshi o encarregou de realmente construir o jogo de arcade para que eles pudessem converter todas as suas caixas de arcade de radar não utilizadas neste novo jogo Donkey Kong. Em vez disso, na América, a equipe trocou manualmente todos os componentes e começou a testar o Donkey Kong jogo em bares próximos, e o barão é amado lá porque os jogadores estavam depositando centenas de moedas de 25 centavos por dia freneticamente. A equipe americana converteu cada unidade de fliperama que eles tinham no novo jogo Donkey Kong e pediu à Nintendo para enviar o máximo de gabinetes que eles pudessem fazer no Japão. Hiroshi abandonou todos os outros jogos de fliperama planejados e começou a produzir gabinetes Donkey Kong, fabricando até 50 novas unidades por dia para enviar grandes quantidades de uma vez para os Estados Unidos. Donkey Kong, ou DK, como era apelidado, se tornou um grande sucesso em seus primeiros 2 anos. Donkey Kong ganhou incríveis 280 milhões de dólares. Havia apenas um problema: o herói ainda precisava de um nome na época, eles o chamavam apenas de Jumpman, e então o time americano estava falando sobre isso um dia. Vocês se lembram do senhorio do nosso antigo radar Scoob Varelhose? Vocês notaram que quando ele gritava sobre o nosso aluguel, ele pulava para cima e para baixo, assim como Jumpman? Sim, e ele até tinha o mesmo bigode. Brincando,
eles mudaram o nome de Jumpman para homenagear seu velho senhorio. Rabugento, e o nome desse senhorio era Mario, mas a partir daí o nome simplesmente pegou. E Jumpman tornou-se oficialmente conhecido como Mario. A Nintendo teve um grande sucesso em suas mãos e começou a distribuir mais e mais desses jogos de arcade em todo o mundo, mas eles logo descobririam o quão perigoso o sucesso da música pode ser. A enorme quantidade de dinheiro que os jogos de arcade Donkey Kong renderam atraiu muita atenção para a Nintendo. Em particular, um estúdio de cinema afirmou que Donkey Kong parecia um pouco familiar demais. A Universal Studios moveu a Nintendo com um grande processo judicial, já que a Universal disse que detém os direitos do personagem King Kong e que Donkey Kong era apenas uma cópia de sua propriedade intelectual. A Universal exigiu que cada perfume que a Nintendo ganhasse de Donkey Kong fosse pago a eles. Isso destruiria completamente a Nintendo, já que este era de longe seu jogo mais popular e bem-sucedido. Então a Nintendo contratou um renomado advogado de defesa chamado John Kirby para defender sua imagem de marca registrada. Kirby leu o processo e imediatamente sentiu que a alegação da Universal era fraca, então Kirby viajou para o Japão para aprender mais sobre a história da origem de Donkey Kong. Mesmo a caminho de seu hotel, Kirby viu o nome King Kong em todos os lugares onde havia carros King Kong. Lavadoras, lutadores de King Kong e lanchonetes King Kong. Isso fez Kirby pensar se a Universal realmente tinha uma boa reivindicação. Por que eles não processariam todas essas outras empresas usando o nome e a imagem King Kong? Bem, Kirby percebeu que havia duas razões. Uma era que no Japão King Kong tinha se tornado basicamente outra palavra para gorila, tinha se tornado apenas um termo genérico que todos usavam, mas em segundo lugar, quando Kirby investigou isso mais a fundo, ele percebeu que o fato de a Universal nunca ter tentado processar nenhuma dessas outras empresas por questões de marca registrada era porque a Universal nem mesmo tinha quaisquer direitos de marca registrada para proteger. Anos antes, em um processo separado, foi declarado que o personagem King Kong era de fato de domínio público para qualquer um usar. No julgamento, Kirby apresentou seu caso. Ele até trouxe um fliperama para deixar o juiz jogar Donkey Kong para si mesmo e ver que Donkey Kong era diferente do personagem do filme nos filmes da Universal. De qualquer forma, depois de ouvir os argumentos, o juiz concordou esmagadoramente com a pequena equipe da Nintendo e rejeitou os processos. Foi considerado um caso de uma corporação gigante essencialmente tentando dominar um negócio muito menor com ameaças legais quando na realidade não tinha base legal para isso. A coisa toda saiu pela culatra para a Universal e a Nintendo continuou a pressionar com Donkey Kong como um agradecimento ao advogado John Kirby que ajudou a salvar sua empresa. A Nintendo decidiu nomear um de seus próximos heróis em homenagem a ele. Portanto, a tão amada bola de pelos rosa ficou conhecida como Kirby, que também nunca desistiu de uma luta. Com tudo agora resolvido, parecia que a Nintendo estava pronta para se tornar um grande jogador no mundo dos videogames, mas quem poderia ter previsto que toda a indústria de videogames estava prestes a entrar em colapso? Em 1982 a indústria de videogames era enorme, pois a tecnologia estava rapidamente ficando mais barata e mais poderosa. Em vez de apenas jogar videogames em fliperamas, consoles foram criados para que as pessoas pudessem jogar em casa. Então empresas de consoles como a Atari começaram a prosperar. No entanto, esse sucesso resultou em muitas empresas diferentes entrando no mercado, até mesmo lojas como a Radio Shack e a Sears estavam tentando vender seus consoles de marca própria para entrar no hype, mas isso significava que em 1983 os jogadores tinham inúmeras opções de console. Mas a maioria deles foi feita muito rápido e mal, e com cada console as empresas lançaram seus próprios jogos, mas os limites de software significavam que os jogos eram muito semelhantes, muito pequenos ou muito fáceis. As pessoas rapidamente começaram a ficar frustradas, pois havia muitas opções de consoles e poucas opções de bons jogos. O mercado estava supersaturado e havia uma grande falta de qualidade em todos os lugares. Uma por uma, todas essas empresas faliram. Os jogos começaram a ser vendidos por $5 apenas para tirá-los da loja. Até mesmo o líder da indústria, Atari, estava em grande problema que eles superestimaram enormemente quantas pessoas gostariam de jogar seu novo jogo. É baseado no filme Blockbuster, pois produziram 4 milhões de cópias do jogo, mas só conseguiram vender 1,5 milhão quando o mercado de vídeo começou a entrar em colapso. A Atari queimou e enterrou seus jogos e consoles não vendidos em um aterro sanitário do Novo México.
Enquanto os varejistas se recusaram a estocar novos consoles e toda a indústria de jogos perdeu 97% de seu valor entre 1983 e 1985, mas de volta ao Japão, o presidente da Nintendo, Hiroshi, viu a crise americana como uma oportunidade neste momento. A Nintendo estava apenas conhecido na América por seus jogos de arcade, mas Hiroshi sentiu que este era o momento perfeito para testar um console New Home no qual ele estava trabalhando, o computador da família conhecido como Famicom. Hiroshi sempre teve a reputação de ser um jogador prolífico, tanto em sua vida pessoal quanto nos negócios, e mais uma vez ele decidiu apostar alto fechando toda a divisão de arcade da Nintendo, que estava arrecadando milhões de dólares todos os anos, apenas para que ele pudesse investir tudo em sua nova ideia de console. No mesmo ano em que a indústria de jogos da América estava desmoronando, ele lançou o Famicom no Japão. Seu mercado de teste pessoal era mais barato do que um console tradicional e vinha com novos jogos em estilos de rolagem totalmente novos que pareciam novos e diferentes. Como resultado, o Famicom se tornou o console mais popular do Japão nos anos seguintes. Uma em cada 6 pessoas no país possuía um Famicom, mas Hiroshi mal estava prestando atenção ao enorme sucesso de seu console no Japão. Como sempre, Hiroshi queria se tornar global e o lançamento do Famicom no Japão foi realmente apenas um teste. Ele já estava traçando seus planos para se tornar o fabricante líder de consoles no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Agora, a maioria das pessoas achava que este era um momento terrível para a Nintendo pensar em entrar no mercado americano de consoles. A indústria de videogames havia basicamente entrado em colapso e até mesmo o líder da indústria, Atari, havia perdido mais de 600 milhões de dólares no ano anterior e estava perto da falência. Mas para Hiroshi, isso significava apenas que havia uma oportunidade de ouro. Hiroshi se recusou teimosamente a jogar seu próprio console e, ainda assim, de alguma forma ele entendia os jogadores, portanto, o Japão ocidental amava o Nintendo Famicom. Hiroshi sentiu que eles precisavam reformulá-lo e fazer algumas mudanças antes de lançá-lo no exterior. Principalmente, eles mudaram o nome para Nintendo Entertainment System ou NES, como ficou conhecido, e antes do grande lançamento nos Estados Unidos de seu novo console de videogame doméstico, Hiroshi sabia que eles precisavam de um ótimo jogo novo para lançar junto com ele, pois a falta de ótimos jogos foi um grande motivo pelo qual tantos outros consoles falharam e, portanto, Hiroshi reuniu seu time dos sonhos. Primeiro, Shiru foi encarregado de desenvolver o jogo. Shuru decidiu trazer de volta o personagem Mario que era tão popular do jogo de arcade Donkey Kong, então este novo jogo seria chamado de Super Mario, mas como seu novo console NES permitia uma jogabilidade mais expansiva do que suas antigas máquinas de arcade, Mishagu surgiu com uma jogabilidade muito mais interativa. Enquanto Donkey Kong tinha apenas 4 níveis básicos, Super Mario tinha 32, a jogabilidade demorava horas e Shiro enchia os níveis com caixas invisíveis, uma maneira escondida de obter vidas extras e áreas secretas. Para pular para frente no jogo, em segundo lugar, Hiroshi precisava de um bom design, pois a maioria dos outros consoles usava joysticks volumosos em controladores que pareciam feios e quebravam rapidamente, então Hiroshi colocou o Guni no gabinete, que desenvolveu um direcional em forma de cruz que ele chamou de D-Pad. Ele também ajudou a redesenhar o console NES com um Slack Seal, o visual que parecia mais premium, e em terceiro lugar, Hiroshi exigia áudio excelente. Se os jogadores fossem jogar este jogo por horas, eles precisavam de música cativante e sons que não fossem irritantes, então Hiroshi combinou seu Shuru de designer de jogos com um talentoso criador de música eletrônica que criaria músicas completamente diferentes para cada nível, juntamente com bips e efeitos icônicos que se encaixariam perfeitamente com o jogo de Shiro. O resultado final de tudo isso foi que seu novo jogo Super Mario era incrivelmente diferente de tudo que a Nintendo havia tentado antes. Era muito mais aprofundado do que seus antigos jogos de arcade. A desvantagem disso era que o desenvolvimento demorou muito mais do que Hiroshi queria, mas Shiro simplesmente disse a ele que um jogo atrasado só é atrasado até ser lançado. Um jogo ruim é ruim até o fim dos tempos. A devoção da equipe da Nintendo para entrar no console no jogo certo foi imediatamente óbvia. Os jogadores que tentaram não queriam apenas terminar o jogo, eles queriam jogar cada nível novamente. Então Hiroshi estava pronto para o lançamento americano do NES do Super Mario em 1985,
Mas primeiro eles tiveram que convencer as lojas de eletrônicos e lojas de departamento a realmente vendê-lo. Lembre-se de que a Nintendo era conhecida apenas na América por seus jogos de arcade e, dada a má experiência dos varejistas com outros consoles durante a crise do mercado de videogames, muitos estavam relutantes em parar com este novo. O vendedor do console Nintendo literalmente foi até a porta tentando convencer os varejistas de que o NES não era como nada que eles tinham visto antes. Para adoçar o negócio, a Nintendo até se ofereceu para comprar de volta qualquer console não vendido assim que os varejistas finalmente concordassem em vendê-lo. Oshi tomou a surpreendente decisão de manter o preço baixo, você vê. Hiroshi admirou a estratégia de negócios de navalha e lâmina usada pela Gillette. Venda seu produto principal barato para atrair pessoas para seu ecossistema e, em seguida, lucre vendendo os produtos complementares que as pessoas precisarão depois. Então, o console NES real seria vendido por pouco mais de $100, mas o plano era lançar novos jogos a cada poucos meses para manter as pessoas jogando e obter a maior parte do lucro dos jogos em si. Mais uma vez a Nintendo estava apostando tudo nisso. Se as pessoas não gostassem e voltassem para comprar mais jogos, a Nintendo estaria caminhando para a ruína financeira. No entanto, uma vez que o NES foi lançado, ficou claro que a Nintendo teve sucesso no primeiro ano. O console vendeu 3 milhões de unidades, no ano seguinte foram 6 milhões, eventualmente o console de sucesso da Nintendo estaria em 1 em cada 6 lares nos Estados Unidos, vendendo mais de 60 milhões. Unidades. O NES rejuvenesceu completamente o mercado americano de videogames, com muitos aclamando a Nintendo como a salvadora dos videogames, mas Sakura não era o tipo de designer de jogos que se acomodava em seu sucesso. Ele já tinha um novo herói que queria apresentar enquanto ia de bicicleta para o trabalho. Um dia Shuru pensou sobre o tipo de jogo que queria jogar quando criança. Em vez de um jogo de rolagem lateral, ele imaginou uma versão digital de um jogo de tabuleiro, uma visão geral vinculada onde o personagem principal poderia explorar o mundo e conhecer novos personagens. O novo jogo do Guru seria chamado The Legend of Zelda e venderia quase 7 milhões de cópias. Nasceu a segunda série icônica da Nintendo, os jogos Lincoln Zelda, que venderam mais de 150 milhões de cópias até o momento. Mas, além de jogos excelentes, a Nintendo trabalhou duro para construir um senso de comunidade. No final dos anos 80, a Nintendo lançou sua própria revista para divulgar novos lançamentos, fornecer mapas de jogos e dar dicas para níveis especialmente complicados. A Nintendo também anunciou uma linha de ajuda para jogadores que queriam ligar e falar com alguém sobre um chefe que não podiam ser ou um power-up. Eles não conseguiram encontrar a Nintendo, nem mesmo patrocinou uma competição televisionada em todo o país para encontrar os melhores jogadores. Como resultado de tudo isso, a popularidade da Nintendo continuou a crescer. Outras empresas podem ter descansado lá se aquecendo no brilho de tanto sucesso, mas não a Nintendo. Mais uma vez Gun estava ocupado em sua oficina e projetou um novo console portátil que você poderia levar para onde quer que fosse. Eles o chamavam de Game Boy porque você poderia facilmente inserir diferentes cartuchos de jogos, o que significava que você poderia ter vários jogos diferentes no seu bolso e, assim como os jogadores de NES eram viciado no jogo Super Mario, o Game Boy da Nintendo veio com um jogo icônico próprio, Tetris. O jogo era tão poderosamente viciante que alguns jogadores começaram a relatar que depois de jogar o jogo eles literalmente sonhavam com blocos caindo, que ficou conhecido como o efeito Tetris. O Game Boy esgotou nos Estados Unidos. O presidente Bush foi fotografado usando um e um astronauta russo até levou um para o espaço. Na verdade, o Game Boy então 2 vezes melhor que o NES, superando em muito que Hiroshi pensava ser possível. No final dos anos 80, o NES e o Game Boy eram 2 nomes conhecidos vindos aparentemente do nada. A Nintendo havia conseguido um golpe milagroso de nocaute, lançando seu icônico console doméstico e console portátil em rápida sucessão, consolidando assim seu lugar no topo da indústria de videogames nos Estados Unidos, assim como seu Roshi sempre quis. Ajudou, é claro, que a Nintendo tivesse um talento especial para desenvolver personagens tão icônicos. Por exemplo, 7 anos após o lançamento do Game Boy, a empresa Pokémon foi fundada como uma joint venture entre a Nintendo e 2 outras empresas, e isso se tornou uma sensação mundial por si só. E enquanto o Game Boy estava ajudando a Nintendo a dominar na tela pequena, eles logo estariam dominando na tela grande,
pois um grande estúdio de cinema ligou perguntando à Nintendo se eles poderiam lançar um filme com seu personagem Mario para a Nintendo. Isso era apenas propaganda gratuita, então eles concordaram que o filme se chamaria The Wizard e se tornou um clássico cult e gerou milhões em lucro. A ironia de tudo isso, porém, é que o estúdio de cinema que produziu o filme foi a Universal, o mesmo estúdio que tentou processar a Nintendo. De existência alguns anos antes, a Nintendo agora possuía quase 90% do mercado de videogames, mas no final dos anos 80, um concorrente sério começou a surgir, a Sega, e assim começou o que muitos chamavam de Guerra dos Consoles. O novo console da Sega, o Genesis ou Mega Drive, como era conhecido fora dos Estados Unidos, foi um dos primeiros consoles do mercado a ser de 16 bits em vez de 8 bits. Ele tinha hardware aprimorado e mais potência, o que significava que era capaz de melhores gráficos e som em comparação ao NES e, para piorar as coisas, para a Nintendo, a Sega decidiu atacar diretamente a Nintendo em sua publicidade. A Sega percebeu que o marketing voltado para a família da Nintendo significava que ela não estava realmente alcançando um público mais velho, então a Sega aproveitou a oportunidade e comercializou seu console Genesis não apenas como superior ao console da Nintendo, mas também mais maduro. A campanha de marketing da Sega pintou a Nintendo como um brinquedo para crianças e o Genesis como um console muito mais legal que não era apenas para crianças. A Sega também tinha mais jogos que atrairiam adultos como Super Monaco GP, Golden Age ou Montana Football. Eles também tinham jogos com mais violência ao contrário. Para a imagem de família limpa da Nintendo, por exemplo, Mortal Kombat no NES não tinha sangue, mas havia sangue se você comprasse o jogo em um console Sega. Em vez disso, a Sega se inclinou para isso com seus anúncios alegando que o Genesis faz o que a Nintendo possui, enquanto a Sega continuou a se promover como console da geração rebelde. Isso causou muita competição entre as duas empresas no início dos anos 1990. No entanto, enquanto as pessoas estavam começando a notar a Sega por sua atitude rebelde e impetuosa no marketing, a Sega estava inicialmente perdendo algo que a Nintendo tinha, uma mascote Nintendo. Tinha o icônico Mario, então, embora a Sega pudesse ter gráficos melhores e jogos mais cheios de ação, eles não tinham um rosto para sua marca, um personagem principal para ajudar a vender mais. Então a Sega realizou um concurso para decidir um mascote para a empresa e foi quando um funcionário da SRE apresentou o design de um personagem ouriço veloz que viria a ser conhecido como Sonic. O personagem imediatamente pegou e, assim, o cenário estava pronto: Nintendo vs Sega e Mario vs Sonic. Em retaliação à crescente popularidade da Sega, a Nintendo lançou o sistema de entretenimento Super Nintendo ou SNES. E este era de 16 bits e um concorrente direto do Genesis da Sony, mas a Sega respondeu rapidamente, reduzindo o preço da Nintendo. Eles decidiram que o console Genesis não só incluiria seu novo jogo Sonic, mas que o preço do console cairia de $199 para $149, tornando-se, portanto, $50 mais barato do que o console da Nintendo com especificações semelhantes. A Sega apostou no fato de que se pudessem vender mais consoles, ganhariam mais dinheiro a longo prazo, pois as pessoas comprariam mais jogos para o Genesis. Na frente da publicidade, mais ataques contra a Nintendo continuaram, pois os anúncios da Sega diretamente compararam seu console Genesis com o console da Nintendo. Eles apontaram que o Sega era notavelmente mais barato e tinha o slogan muito mais por menos. No entanto, apesar dos melhores esforços da Sega, a Nintendo acabou vencendo a guerra dos consoles. A Nintendo sempre teve uma vantagem graças aos seus outros consoles populares, como o Game Boy e depois o Game Boy Color, enquanto os próximos consoles da Sega, o Saturn e o Dreamcast, foram ambos recebidos muito mal. O foco principal da Sega parecia ser competir com seus rivais em vez de se concentrar no que seus clientes realmente mais queriam, mas assim como Hiroshi pensava que a guerra acabou, um rival ainda mais perigoso surgiu. Em junho de 1991, milhares de pessoas se reuniram no Consumer Electronics Show para ouvir as últimas notícias sobre tecnologia. Foi aqui que a Sony anunciou que havia fechado uma parceria com a Nintendo e estava desenvolvendo um novo complemento de CD-ROM para o console Super NES. Até este ponto o console só podia aceitar cartuchos de jogos de baixa qualidade, então houve muita empolgação em torno desta ideia de CD, já que videogames com tamanho de queda maior e melhores gráficos poderiam ser armazenados em CDs. Então a Sony também revelou o que eles eram.
indo trabalhar com a Nintendo para criar um novo console híbrido que teria uma correia de transmissão de CD. Dada a experiência da Sony com CDs e a experiência da Nintendo com consoles, parecia uma ótima parceria. No entanto, no dia seguinte foi a vez da Nintendo fazer uma apresentação com todas as suas próximas novidades. Todos, incluindo a Sony, esperavam que a Nintendo entrasse em mais detalhes sobre essa parceria, mas eles não o fizeram. Em vez disso, a Nintendo revelou que, na verdade, eles não iriam trabalhar com a Sony, mas sim com o maior rival da Sony, Philips. A Sony ficou chocada e furiosa, pois era público. Humilhação para eles, mas acontece que nos bastidores Hiroshi e a equipe da Nintendo estavam cada vez mais preocupados com a Sony, pois temiam que a Sony só quisesse usar esse projeto para entrar no negócio de jogos e basicamente estivessem usando a Nintendo como uma vigarista. Não apenas isso, mas a Nintendo começou a perceber que alguns dos termos do acordo que eles haviam fechado favoreciam enormemente a Sony, e é por isso que a Nintendo decidiu fazer parceria com a Philips, mas ainda assim, a maneira muito pública e repentina como eles cortaram a Sony do acordo foi controversa, para dizer o mínimo, e se a intenção da Nintendo era impedir que a Sony se tornasse uma concorrente deles, saiu pela culatra horrivelmente. O presidente da Sony ficou tão bravo que decidiu continuar sem a Nintendo e eles criaram a Sony Computer Entertainment, uma divisão focada em videogames, já que a Sony já havia trabalhado nessa ideia de console de CD. Eles usaram essa tecnologia para criar seu próprio console sem a Nintendo, chamado PlayStation. A Sony passou muito tempo trabalhando nisso, mas quando foi finalmente lançado, não só tinha melhores gráficos 3D e uma grande seleção de jogos, mas também era mais barato. E foi um dos desenvolvedores originais da Nintendo para jogos como Mario Kart. No entanto, quando ele assumiu de Hiroshi em 2002, todo mundo parecia estar falando sobre o Xbox e o PS2. Não, Nintendo era isso. Pode parecer um formidável desafio. Satoru estava pronto para isso e definitivamente parecia que ele conhecia sua história da Nintendo, porque 5.050 anos antes Hiroshi tinha visto o poder de expandir suas cartas de baralho além dos jogadores de cartas sérios, licenciando personagens da Disney, e em certo sentido o plano de Saur era fazer a mesma coisa para videogames, para fazer um console que não atraísse apenas jogadores sérios. Ele imaginou: por que competir em um mercado competitivo tão pequeno? Por que não criar um mercado totalmente novo? E assim ele decidiu que o próximo console da Nintendo atrairia a todos, e para fazer isso acontecer ele se voltou mais uma vez para o Golden Boy da Nintendo, Shuru Mamoto. Shuru foi dito: New Vision, um console para todos. Os controles devem ser intuitivos, deve ser divertido para todos. Qualquer um deve ser capaz de pegá-lo e entender imediatamente como jogar o jogo. E então, em 2006, após anos de desenvolvimento, Shagaru e Kuru lançaram a mais nova inovação da Nintendo Wii. Os controles do Wii eram gestos, acenavam o controle sem fio para um lado ou para o outro e ele respondia imediatamente. O primeiro jogo Wii Sports não era um jogo de aventura ou missão complexa, eles eram uma coleção de jogos que todos já conheciam. Como jogar boliche, golfe ou beisebol e, portanto, todos, desde crianças pequenas até idosos, imediatamente sabiam exatamente como usar um Wii. Satu até permitia jogo online, ao contrário do PS2 e do Xbox, era gratuito. A Microsoft e a Sony já tinham os jogadores hardcore, mas o Wii capturou a atenção de todos. Não estava competindo em gráficos HD ou jogos maduros, foi lançado para qualquer um que só quisesse se divertir, e o plano da Nintendo funcionou. O Wii esgotou todos os meses por 3 anos consecutivos. Em 2006, a Nintendo vendeu mais Wiis do que Xboxes e Playstations combinados no geral. O Wii vendeu 100 milhões de unidades, melhor do que qualquer coisa que a Nintendo já fez. Mais uma vez a Nintendo encontrou sucesso não competindo diretamente com seus concorrentes, mas inovando e encontrando seu próprio nicho. Eles conseguiram explorar um mercado casual que antes ignorava os jogos. Como resultado, alcançaram um público totalmente novo. Foi exatamente isso que eles fizeram com o Switch, permitindo que as pessoas jogassem Nintendo em casa e na estrada. A capacidade da Nintendo de continuar inovando assim é a razão pela qual tantas gerações diferentes sentem uma conexão com a marca. Muitos viram a Nintendo como parte definidora de sua infância. No entanto, nem todo mundo é tão fã da Nintendo, mas a empresa tem uma reputação terrível quando se trata de criadores de conteúdo e streamers. Isso realmente começou em 2013,
quando a Nintendo começou a reivindicar direitos autorais de todas as filmagens de seus jogos no YouTube, o que significa que mesmo usando uma fração de qualquer gameplay da Nintendo, eles levariam toda a sua receita. E quando a Nintendo finalmente percebeu que estava perdendo muita publicidade gratuita ao impedir que os criadores jogassem seus jogos, a Nintendo então abriu um programa para criadores onde você poderia jogar seus jogos em seu vídeo se eles pudessem pegar 30% do seu dinheiro e microgerenciar o que você disse. Mesmo em tempos muito mais recentes, a Nintendo usou greves intermináveis contra criadores de conteúdo, mesmo para vídeos simples feitos por fãs. A Nintendo também enfrentou críticas do Greenpeace, que regularmente coloca a Nintendo em sua lista de piores infratores, dizendo que seus consoles foram produzidos em condições semelhantes às de Sviatshop na China, mas, apesar dessas controvérsias, está claro que a marca da Nintendo está atualmente tão forte quanto sempre, porque em 2023 o filme Super Mario produziu a maior abertura de todos os tempos para um filme de animação, superando títulos de Frozen The Lion King e Toy Story. O sucesso do filme só mostra o quão poderosa a marca e os personagens da Nintendo ainda são, com um estudo descobrindo que Mario é mais reconhecível do que Mickey Mouse. E aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, e claro, de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.